Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Deus te abençoe. Muita paz e muita prosperidade na sua vida. Hoje é o nosso segundo episódio da série Símbolos Ocultos nos Dez Mandamentos. No episódio anterior, eu ajudei você a entender a diferença entre a perspectiva grega e a perspectiva judaica em relação aos símbolos, para desarmar sua mente e você estar com o coração aberto para aceitar essa enxurrada de simbologia bíblica e simbologia judaica que você vai receber nessa nova série. Mas hoje eu quero ir um pouquinho adiante, eu ainda não vou entrar nos símbolos propriamente ditos. Hoje eu queria desarmar você um pouquinho mais, e eu queria desarmar você hoje com relação aos símbolos ocultos nos números. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero orar com você. Você sabe que a gente não funciona sem oração. Você sabe, não sabe? Então, vamos orar. Senhor, nós clamamos por intervenção divina. Clamamos para que a glória da sua presença venha sobre nós de forma muito, muito sobrenatural. Que hoje o Senhor nos visite, falando conosco através da sua palavra, através dessas simbologias que nós vamos encontrar nos 10 mandamentos. Eu clamo ao Senhor para que o poder do sangue de Jesus nos proteja desse lado da tela, mas também do outro lado da tela, nesses dois ambientes que se conectam através da tela. O meu ambiente, onde estou liberando a palavra, o ambiente do teu filho, da tua filha do outro lado, onde ela recebe a palavra. Eu clamo para que os dois ambientes sejam protegidos e mais, que a unção do Senhor se manifeste aqui e lá, que o Senhor traga revelação da verdade, para que a palavra traga cura, traga crescimento, sabedoria, avanço em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de símbolos ocultos nos 10 mandamentos, já existe uma certa resistência evangélica e parte do meu objetivo hoje é quebrar um pouco disso, porque nós normalmente entendemos como supersticiosos aquelas pessoas que olham para os símbolos com um pouco de fascínio. Uma das coisas que a gente falou no episódio anterior é que o povo da Bíblia, o povo que nos deu tanto o Velho quanto o Novo Testamento, o povo judeu, a cultura deles é uma cultura bem dado a essa perspectiva mística das coisas, essa visão sobrenatural dos símbolos. Enquanto que a cultura grega é uma cultura mais de explanar, de entender, de encontrar lições de vida. Como a cultura evangélica ocidental é bem mais cultura grega, a gente resiste racionalmente à ideia de sobrenaturalidade. E a gente costuma dizer que as pessoas estão se desviando da verdade nessa hora. E aí é preciso encontrar o ponto de equilíbrio, porque sim, é verdade. Não dá para você aceitar qualquer coisa e ser manipulado. Mas também não dá para negar que por trás dos símbolos tem verdades de Deus para a nossa vida. E eu chamo sua atenção agora para pensar na sobrenaturalidade dos números na Bíblia. A gente vai falar sobre os números e o significado deles, mas na cultura ocidental, na verdade, no meio evangélico ocidental, existe uma resistência a isso. Por quê? Porque no ocultismo
existe uma ciência ou uma pseudociência chamada numerologia. E os praticantes do ocultismo usam a numerologia como ferramenta de adivinhação. Usam números, cálculos, símbolos nos números para adivinhar a vida. Adivinhar a vida dos outros, a própria vida, adivinhar o ano que vem. Adivinhar, basicamente, é uma ferramenta de adivinhação, a numerologia. E aí, quando a gente fala que tem símbolos ocultos nos números dos 10 mandamentos, a pessoa já pensa que foi para a numerologia, desviou, e isso não é de Deus. E é isso que eu queria ajudar você a entender. Qualquer leitor comum da Bíblia entende que tem números na Bíblia que não dá para você negar que tem algum sentido por trás dele. Por exemplo, você não pode deixar de notar que o profeta Eliseu mandou que Naamã mergulhasse quantas vezes no Rio Jordão? 7. Então o número 7 tem algum sentido ali. Você não pode deixar de perceber que quando Deus ordena que o povo de Israel dê voltas ao redor da muralha de Jericó para que a muralha caísse, quantas vezes ele mandou que rodeasse a muralha? 7. Aí você fala, não, tem aí no número 7 tem, não ia repetir isso assim, do nada. Mas aí você vai para o Novo Testamento e tem 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 taças, 7 trombetas. Oh, meu Deus, é 7 demais o negócio para você pensar assim, não, é à toa. Não é à toa, não pode ser. Esse número tem um significado. E aí, a gente até aceita, não, o número 7 tem um significado e isso não seria numerologia, porque a Bíblia não é um texto contaminado com essas coisas. Então, é outra coisa. Então, a pergunta que não quer calar é, por que você aceitaria que o número 7 tem um significado e não aceitaria os outros? Mas vamos sair um pouquinho do 7 e vamos pensar no 12. O número 12 aparece, por exemplo, nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos do Cordeiro, nas 12 portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém Celestial, nos 12 fundamentos da cidade, nas 12 tribos vezes 12 mil escolhidos do Apocalipse 7, que dá 144 mil. Aí você fala, não, o número 12 tem alguma coisa também. Não é só o 7, o 12 também tem. Então, por que a gente aceita o 7 e o 12 e não aceita o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7? Então, o que eu estou tentando ajudar você é entender que a cultura judaica é essa cultura da sobrenaturalidade. E os símbolos na cultura judaica, eles indicam uma chave para abrir um portal. E não, quando a gente encontra na Bíblia o sentido de cada número, nós não estamos praticando numerologia, porque o objetivo da numerologia é usar um símbolo, agregar misticismo ao símbolo e usar esse misticismo como ferramenta de adivinhação. Os símbolos bíblicos não têm esse objetivo, ele tem o objetivo de mandar uma mensagem. Mas eu volto a falar uma coisa que falei no episódio número 1, que é a simbologia na cultura judaica, ela não serve apenas para mandar uma mensagem, ela também serve para receber mensagem. É como se fosse a linguagem do mundo espiritual, a simbologia. Quando o mundo espiritual se comunica com os homens, via de regra, salvo exceções como Deus se comunicava com Moisés, que não usava simbologia, mas nas outras comunicações gerais, nas escrituras sagradas e na história do povo de Deus em todas as eras, quando o mundo espiritual se comunica, ele comunica usando símbolo, e aí tem que interpretar os símbolos. Você lê Daniel, todas as manifestações faladas para Daniel, tanto através de Nabucodonosor, o rei, que ali aparece em 2 ocasiões que o rei é visitado e recebe mensagens, e é Daniel quem interpreta no livro de Daniel, quanto nas revelações dadas ao próprio Daniel, tem simbologia para todo lado que precisa ser interpretada. No Apocalipse, a mesma coisa.
Apocalipse é todo de simbologia. Inclusive, é perigoso você entender o Apocalipse literalmente sem entender as simbologias colocadas ali. Mas é preciso se lembrar do episódio número 1 e não confundir como é que os judeus interpretam símbolos e como é que os gregos interpretam símbolos. Judeus interpretam símbolos como chave que abre portal. Gregos interpretam símbolos como aglomerados de lições de vida condensados numa simbologia. Mas hoje, o que eu quero trazer para você é a ideia de que os símbolos escondidos nos números não é numerologia. Os símbolos escondidos nos números é verdade de Deus revelada através de símbolo. E aí apresentei para você o número 7, o número 12, para você poder perceber a abundância desses dois números. E nos 10 mandamentos, eu queria te falar de 3 números principais que aparecem, embora eu vou repetir esses números depois, porque eu vou trabalhar cada mandamento linkando o mandamento ao símbolo dele. Mas hoje, eu queria ajudar você a entender isso. Símbolos são ferramentas divinas para falar com a gente. Nos 10 mandamentos, por exemplo, o fato de serem 10 mandamentos é significativo. O número de mandamentos judaicos, da crença judaica, da religião judaica, de acordo com os rabinos e estudantes do Talmud, são 613 mandamentos, não 10. Mas, se você pegar o número 613, 6 mais 1, 7 mais 3, 10. Eles não dão ponto sem nó. A ideia tá geral ali. Mas, por que então Moisés apresenta uma tábua com 10 mandamentos? O número 10 é significativo. Na cultura judaica, o número 10 é o número exato, é o número completo, é o número que indica nem mais, nem menos. Eu gosto de pensar no número 10 como o número do suprimento completo. Quando, por exemplo, Abraão está orando por Sodoma e Gomorra no capítulo 19 de Gênesis, Abraão vai diminuindo o número de justos necessários para salvar Sodoma e Gomorra. Ele vai diminuindo até parar no 10. Ele perguntou se Deus salvaria a cidade por 50 justos, e Deus disse sim, salvaria. E aí Abraão dá uma negociada e fala, e se for 40? E se for 30? E se for 20? E ele para no 10. Ele não baixou o 10. E eu acho que devia ter baixado e chegado a meio, 0,5. Porque lá só tinha Ló e ele não era completamente justo. Então nenhum não tinha, mais ou menos justos o Ló era. Mas o fato é que, por que Abraão para no 10? Na cultura dos judeus, o número mínimo para fazer uma reunião solene de oração são 10 homens. Menos de 10 homens não é uma reunião solene de oração. É claro que eles podem orar com menos de 10 homens, mas não será considerado uma reunião solene de oração, porque para ter uma reunião solene de oração, precisa ter 10. E aí eles dizem que é por isso que Abraão parou no 10. Então, o número 10 é esse número que estabelece exato, nem mais nem menos. No Novo Testamento, por exemplo, na igreja, no livro do Apocalipse, tem 7 cartas para 7 igrejas que começam no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 e 3 falam de 7 cartas escritas para 7 igrejas. Na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, na igreja de Esmirna, Deus diz que eles vão ter um período de tribulação. Sabe quantos dias de tribulação? 10 dias de tribulação. É claro que é uma linguagem, é uma mensagem figurada. Figura de linguagem usada ali no símbolo para mandar a mensagem.
10 dias de tribulação significa que sua tribulação não vai passar, nem vai diminuir. Você vai receber a tribulação exata que precisa para atingir um objetivo. Então, essa ideia por trás do número 10, ela pode ser usada para coisas positivas quanto negativas. Por exemplo, pode ser 10 dias de tribulação, mas também 10 dias de clamor para que Abraão consiga, ou 10 homens orando juntos para salvar Sodoma e Gomorra. Quando Jesus subiu aos céus, ele fez a igreja esperar 10 dias para que o Espírito Santo descesse. O número 10 significa você vai esperar a intervenção divina apenas o tempo exato. Tem um tempo para Deus fazer a intervenção na sua vida. E ele não vai fazer isso nem mais nem menos. O número 10 então é esse. Então, quando Deus coloca na tábua da aliança 10 mandamentos, tem uma mensagem oculta aí. Tem um símbolo oculto no número 10, que é o número dos mandamentos. Eu vou voltar a falar do número 10 quando eu falar do 10º mandamento, tá bom? Que esse deve ser o penúltimo episódio dessa série. Vou falar do mandamento número 10, aí volto a abordar o número 10 de novo. Mas agora eu quero que você pense no número 10 dentro da quantidade de mandamentos. Por que 10 mandamentos? Deus quer dizer que não pode ser mais nem menos. Tem uma obediência, uma submissão exata. Você precisa se submeter exatamente ao plano de Deus para a sua vida. E aí não dá para ir mais nem menos, tem uma exatidão. Por isso, o número 10 nos convida à submissão completa, inteira, para cumprir o plano de Deus para a nossa vida, para viver com sabedoria, é preciso que sejam 10 mandamentos no sentido figurado do número 10. Tem mais 2 números ocultos nesse texto. Os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo é os primeiros 4 mandamentos. E esses primeiros 4 mandamentos, eles são em relação a Deus. Mandamento número 1, número 2, número 3, número 4 são para Deus. Mandamentos 5 a 10, que dá um grande grupo de 6 mandamentos, são em relação ao próximo. Então, o básico dos 10 mandamentos é mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo. Por isso que no Novo Testamento e também entre os rabinos se resumia os 10 mandamentos em 2. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e, mandamento número 2, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos são resumidos em 2 porque pegam o primeiro mandamento, ou os primeiros 4 mandamentos, a primeira grande parte, e resumem em 1, amar a Deus. Pegam os últimos 6 mandamentos, mandamentos 5, 6, 7, 8, 9, 10, e resume em segundo mandamento. Então, amar a Deus, mandamentos 1 a 4, amar ao próximo, mandamentos 5 a 10. Aí, o que eu quero chamar sua atenção é para o número 4, mandamento número 1 a 4, e para o número 6, mandamentos 5 a 10. O número 4 é o número da conquista de território. Toda vez que o número 4 aparece nas simbologias, inclusive o mandamento número 4 aparece nas simbologias do Apocalipse, falando de segurar os 4 ventos, falando de os 4 seres viventes, ou os 4 animais viventes. O número 4 aparece lá nessa simbologia. O sentido do número 4 é uma referência a você controlar os 4 lados de um quadrado. Portanto, você controlou a área inteira do quadrado. A ideia é uma referência a norte, sul, leste e oeste, número 4, que indica que você tomou posse de um território quando você o cerca nos 4 ventos. O que está dentro dessa área cercado pelos 4 ventos é território conquistado. Então, o número 4 é sempre uma referência à ideia de território conquistado. E aí, os 4 primeiros mandamentos
fazem referência a como você se relaciona com Deus. Se esses 4 mandamentos estão sendo praticados, significa que o seu território pertence à luz e não pertence às trevas. E aí, olha que interessante, número 4. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não as adorarás e nem as servirás. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. Então, essas 4 ideias indicam quem é seu Deus. Não ter outro Deus, só tem um único. Não fazer outro Deus, porque às vezes você diz que o seu Deus é esse, mas você fez um Deus para outra pessoa. Se você fez Deus para outra pessoa, então o seu Deus não é esse. Fabricantes de deuses entram nessa lista. Então, não ter outro Deus, não fazer Deus e não fabricar imagem de escultura, não adorar outro Deus, porque às vezes o indivíduo fala assim, não, o meu Deus é Yahvé, mas para ganhar a galera eu vou adorar ali, mas é só para adorar. Adorou, a palavra adorar que aparece nesse texto, ela significa prostrar. E ela não indica nenhuma intenção do coração, é só o ato mesmo. No terceiro mandamento, não importa como você se sente, ou o que você acha, ou o que você pensa, importa o que você fez. Sabe, o curvar-se diante de um Deus, mesmo que você não o reconheça, curvou, está encrencado. Quebrou o terceiro mandamento. Então, recapitulando, não ter outro Deus, não fazer outro Deus, não adorar outro Deus e o sábado, número 4, é separar tempo para o seu Deus. O sábado, gente, ele é tão interessante porque no Novo Testamento, se você pegar Romanos capítulo 14 e Colossenses capítulo 2 no Novo Testamento, vai perceber que no Novo Testamento ficou claro assim. Atos capítulo 15 também. Ficou claro que não existe uma exigência legal, oficial, de que você guarde o sábado. Mas a ideia do sábado no quarto mandamento, ela vai além de um mandamento jurídico estabelecido legalmente. O Shabat, que é o quarto mandamento, ele indica se Deus é o dono do seu tempo. Porque o seu tempo indica, infelizmente, indica quem é seu Deus. Está gastando seu tempo com o quê? E aí, outro dia eu vi uma pesquisa, o autor da pesquisa pediu para você fazer uma lista, estabelecendo assim, quanto tempo você gasta de TV, quanto tempo você gasta de computador, quanto tempo você gasta de celular, quanto tempo você gasta trabalhando, e foi colocando um tempo, e por último ele colocou assim, quanto tempo você gasta com Deus? Aí ele fecha com a pergunta, qual desses é o mais importante? Tem certeza? Porque quanto tempo você gasta com alguma coisa ou que importância você dá no seu tempo indica o quanto que isso é importante. Beleza. Eu vou ampliar essa ideia do tempo e do Shabat quando falar do quarto mandamento. Mas agora eu estou falando dos 4 juntos, que formam o primeiro grupo de 4. Quando esses 4 mandamentos estão operando na sua vida, ou quando você está levando os 4 a sério, isso vai claramente indicar que você tem Yahvé como seu Deus. Ou seja, Yahvé controla os 4 ventos da sua vida. Ou seja, você é dele. Falei do número 10, os 10 mandamentos. Falei dos 4 primeiros e os últimos 6. O número 6, na cultura judaica, é muito interessante. Ele é o número da sabedoria. Sabedoria, inteligência e estratégia. E aí, os 6 últimos mandamentos são todos princípios. Princípios tipo lei da gravidade. Se você quebra o princípio quebra você. E aí, nesses 6 princípios que aparecem no mandamento 4 ao 10, indica que se você pratica os 6 princípios, você vai viver com sabedoria. Sabedoria pode ser resumida como viver por princípios. Porque sabedoria é basicamente você percorrer o caminho entre A e B, entre 0 e 10, usando inteligência para fazer a coisa do jeito certo, da forma certa, pelas razões certas. Sabedoria é aquilo que te prospera, que melhora a sua vida, que faz você viver bem. E o que não é sabedoria?
quebrar princípios e esperar que tudo vai dar certo. Não vai. Se você quebrar princípio, os princípios vão quebrar você e sua vida não vai dar certo. É sábio assumir a responsabilidade pelos resultados da sua vida, porque os resultados significa que você fez escolhas e chegou àqueles resultados. O sábio é aquele que entende os princípios e pratica os princípios e recebe o resultado do princípio. Então, nota que, de cara, a gente já encontra 3 números ocultos nos 10 mandamentos. O número 10, que é o número completo, o número exato, nem mais nem menos. Você precisa se entregar completamente ao Senhor. O número 4, que é o número dos 4 ventos. Você precisa deixar que Deus controle você como território conquistado dele. Você é de Deus. Quando? Quando os 4 mandamentos forem resolvidos na sua vida. E o número 6, que é o número da sabedoria. É sábio praticar os princípios. E todos os princípios se relacionam com o próximo e com o meio. Quando você cumpre princípios, sua relação com o próximo, em geral, vai funcionar bem. E a sua relação com o meio, em geral, vai funcionar bem. Resultado, as coisas vão andar bem na sua vida. Eu vou terminar esse episódio. A gente volta no próximo episódio dando sequência nesse ponto, porque ainda tem muito símbolo oculto para a gente capturar ainda. Mas eu queria fechar esse ponto ajudando você a entender que nos 10 mandamentos tem símbolos ocultos e eles não são numerologia, são verdades reveladas de Deus para a sua vida. São chaves que quando você usa, você manda uma mensagem para o mundo espiritual, abre um portal e acessa algo. Quando, por exemplo, você usa o número 4, você está dizendo, eu quero que o meu território pertença a alguém. Ou eu estou tomando posse desse território para mim e para o meu Deus. Eu quero orar por você para que essas simbologias venham sobre sua vida. Que o número 10 traga sobre a sua vida o exato de Deus. O exato que você precisa para ser quem você é, para viver o que Deus te chamou para viver. Eu oro para que o número 4 traga sobre sua vida a conquista total de territórios. Tem territórios na sua vida que vão ser conquistados ainda. Eu oro para que o número 6 traga sobre você a sabedoria de respeitar os princípios e ser abençoado e prosperado através deles. Senhor, eu oro pelo teu filho que está ali do outro lado da tela, pela tua filha que está ali do outro lado da tela recebendo essa palavra. Eu oro para que a verdade revelada a empurre para o centro da sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio.